Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli. Macrovision Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Favorita Boutique Quintino. E Elite Design. Olá, sejam muito bem-vindos ao Transit Arquitetura. Nesta semana a gente preparou as seguintes matérias para você. Dá só uma olhada. Conversamos com a arquiteta Mádia Borges, da BG Arquitetura, sobre o projeto de um apartamento super jovem e descontraído. E ainda uma matéria sobre os tapetes persas de grandes formatos. Imperdível! Você já pensou em quanto tempo é necessário para a confecção de um tapete persa? E se ele for de grande formato, então? Nós conversamos com um especialista no assunto, Pedram Zaman, da Império Persa, que nos contou diversas curiosidades sobre o assunto. Dá só uma olhada na matéria. Hoje a gente veio até a Império Persa para falar de algumas raridades quando se tratam de tapetes, os grandes formatos. Pedram, são raridades, é difícil encontrar tapetes desse tamanho. Maísa, primeiramente eu quero dizer que estou muito feliz de retomar aqui com a Transit, que fazia tempo que eu não vinha aqui para a gente gravar e eu acho que é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado por ti. Realmente é um tema muito interessante de a gente abordar aqui, porque existe muita dificuldade de encontrar esse tipo de tapete no mercado, principalmente no mercado aqui do Sul, quanto também no mercado brasileiro. Porque esses tapetes, para tecer eles, é muito difícil. Quando nós estamos trabalhando com tapetes um pouco menores como esse, e a gente vê que ele foi feito 100% à mão, a gente já percebe que, nossa, como é difícil, né? Fazer isso nó por nó. Agora imagina um tapete como esse que vocês estão vendo, que tem 4,5 metros de largura por 7 de comprimento. Eu te confesso que eu nem consigo imaginar isso. Eu imagino que um pequeno desses deve ser feito por uma pessoa só. E o grande, até quantas pessoas podem confeccionar um mesmo tapete? Exatamente. Então, nesses tapetes de grande formato, nunca é uma pessoa, porque não consegue. Então, são teares extremamente largos, na qual tem 2 ou 3 ou 4 pessoas, dependendo da largura do tapete, que vão estar trabalhando nele durante anos, Maísa. Não é uma semana, não é um mês, não é 6 meses, não é 1 ano, não é 2 anos. São na faixa de 5 anos, de 3 a 5 anos, que as pessoas estão lá trabalhando frequentemente para poder terminar um tapete desse tamanho. É impressionante esses números, né? Bom, e a gente está falando desse tapete de 4,5 por 7, são 30 metros quadrados, é muito grande. Sim, digamos que esse tapete é muito maior que muita sala que tem aqui no mercado. Esse tipo de tapete, normalmente a gente coloca em casas ou em apartamentos muito grandes. E quando não se tem nesses formatos, porque é muito complicado de conseguir, se colocam 2 tapetes. Então se coloca um tapete de 3 por 4 ou 3,5 por 4,5, que 2 desses tapetes fecham a medida. Normalmente se usa um tapete 3 por 4 para deixar um espaço entre eles e depois um outro tapete 3 por 4, 3,5 por 4,20 e etc. Então a maioria das vezes são assim. Que são tamanhos mais usuais, assim, que a gente consegue encontrar com maior frequência. Que são tamanhos muito grandes, um tapete 3x4 é considerado um tapete muito grande, mas existe uma frequência muito maior. Eu, por exemplo, tenho muito desses tapetes. Agora, desses tapetes de grande formato, como 4,5 por 7, 4 por 6, 3 por 5,5, são tapetes que eu tenho 1, 2 ou 3 de cada. Pedram, e como é que se consegue tamanha harmonia, né, entre as pessoas que estão tecendo esse tapete para que os desenhos, as flores consigam ser tão perfeitas e tamanha linearidade, né, nos desenhos? Como é que se consegue isso?
Não sei. Realmente eu não sei. Se uma mulher que estiver tecendo tapete tiver de TPM e a outra não, já vai dar uma diferença aí. O casamento que se tem, porque uns 5 anos elas ficam trabalhando e conseguir realmente. Se tu vê um tapete no lado direito e tu vê o tapete do lado esquerdo, tu não consegue encontrar diferença nele. E é isso, é essa harmonia, essa unidade que tem e muita concentração que tem entre cada uma dessas pessoas que consegue fazer o tapete se tornar essa raridade e essa beleza que nós adoramos colocar em nossas casas. Pedrão, hoje a gente vai mostrar 3 tapetes, né, de grande formato que vocês têm aqui na Império Persa. E uma coisa que eu observei entre eles foi a diferença nas tonalidades, principalmente do fundo, né, do tapete. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Os 3 tapetes que nós vamos mostrar, nós temos outros aqui, mas a gente escolheu mostrar 3 tapetes, que são tapetes de 3 regiões diferentes do Irã. Então nós vamos mostrar agora um tapete que é o tapete Naim, que é esse que vocês estão vendo, que ele tem como característica principal esse fundo claro e os tons de azul com um pouco vermelho. Muitas vezes esse tapete tem seda na composição, o que se torna muito mais sofisticado. E esse tapete aqui que nós estamos mostrando, então ele tem 4,5 por 7. 4,5 de largura por 7. Então é realmente enorme, 30 metros quadrados. O outro tapete é um tapete da região de Tabriz, que esse tapete aí que vocês estão vendo, ele é um pouco mais escuro, então ele tem um fundo mais escuro, que uma das características desse Tabriz que vocês estão vendo é um medalhão central. Esse tapete tem 6 metros por 4, então são 24 metros quadrados, que também é considerado grande formato. Esse outro que a gente está mostrando é um tapete Najafabad, que ele tem 3 metros por 5. A largura dele até é uma largura adequada, mas ele é bem comprido, então ele tem 5 metros quadrados e que ele tem esse tom com o fundo azul e que ele ressalta no momento que a gente bota ele no ambiente com a luz, esses detalhes azuis, ele ressalta juntamente com o amarelo que o tapete tem. Pedrão, assim como a mudança de cores de acordo com cada região, né, que faz os tapetes, existem diferenças também nos desenhos, medalhões, no qual eles tecem os tapetes? Sim, com certeza. Cada região do Irã, ou cada região do tapete, que é produzido o tapete, ele tem um desenho e formato característico que identifica o tapete. Nesses 3 que a gente está mostrando, então, a gente mostra o Tabriz, que a característica dele muito comum é ele ter um medalhão no meio. E o Naim e o Najafabad, que a gente pode ver, são tapetes que tem muitas flores, é muito floreado. Às vezes tem uma pétala de flor saindo de um lado, às vezes é um conjunto de flores e tal, que é o que... Espécies de arabescos, assim, também. Arabescos, exatamente. Então, cada região a gente consegue identificar o tapete conforme o desenho, a lã que é utilizada, então a qualidade da lã a gente consegue identificar de onde que é. E às vezes os tons de cor, que são muito característicos, como o Naim, que é característica muito forte, é um tapete de tom claro. Porque se a gente pega um tapete Machad, Kashan, que são tapetes que tem um tom mais vermelho, tem um pouco de geométrico, tem às vezes flores, tem um medalhão com muitas flores e tal, mas a característica desses tapetes Kashan e Machado, que tu vê que ele tem muitos tons de vermelho, vermelho vibrante, que é totalmente contrário de um tapete Naim, que são tons mais calmos, mais amenos, como um azul claro, como um bege, como um branco. Falaste também no material que eles são feitos, né? Quais são os materiais utilizados? Tu falaste também na seda, né? Que alguns têm um toque de seda também. Normalmente é lã e algodão, tá? Mas alguns poucos tapetes têm seda, como detalhes em seda, que são colocados em volta de alguma flor ou para fazer um trabalhadozinho. E isso, no momento em que a gente enxerga o tapete, parece que ele tem um tapete é 3D e vai sobressaindo. Como eu tenho tapetes com
totalmente de seda ou com uma grande quantidade de seda, e aí são tapetes que não se colocam em ambientes com grande tráfego, né, de pessoas. Bom, Pedrão, muito obrigada por essas informações, adorei estar aqui com vocês e sempre agregador, né, essas informações, é muito bacana saber de todas essas raridades, todas essas informações sobre um tapete persa. Maísa, eu fico muito feliz por ter vindo realmente e poder apresentar esses tapetes bem diferenciados que a Império Persa tem para o seu telespectador que está aí olhando e dizer, olha, realmente existe, é feito artesanalmente, as pessoas podem vir aqui conferir e aprender e ter uma aula de tapetes também. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem ótimas soluções e ideias num projeto que é eclético e descolado. Da BG Arquitetura. Já já a gente está de volta. Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli. Macrovision Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Favorita Boutique Quintino. E Elite Design. A mistura dos estilos moderno e neoclássico é o que dá a bossa desse projeto que a gente vai ver agora do escritório BG Arquitetura. Dá só uma olhada. Esse apartamento foi concebido para uma família, um casal de 40 anos com um filho adolescente, né?
gente que é bem ligado assim em elementos contemporâneos, né? Mas ao mesmo tempo nos permitiu ousar. O que eu diria dessa ousadia? A gente misturou elementos neoclássicos com elementos contemporâneos. E aí que eu acho que deu a bossa do apartamento. Essa jogada um pouco menos restritiva ao contemporâneo. Junto com isso tem belas obras de arte, né, que sempre fecham muito bem, né, ambientam maravilhosamente bem. Alguns recursos, vamos dizer assim, que a gente utilizou de rebaixamentos de forro de gesso para que a gente não tivesse um pé direito muito baixo, né? E tudo muito integrado, assim. A gente pensou na cozinha mais aberta, embora não seja pela configuração do apartamento, não é uma cozinha aberta, mas ela não está também restritiva ao seu espaço. Então, existe uma interação boa da área social. Depois, na parte íntima, a gente tem 3 dormitórios, uma suíte americana, que a gente chama, né, onde um banheiro se divide para 2, um escritório num desses dormitórios, o dormitório do adolescente e a suíte do casal. A gente vê tons neutros, né? O uso do cinza, o próprio cimento queimado, né? Nas paredes, que eu acho que dá um toque bem moderno, contemporâneo. Eu acho que esse resgate do loft, né? Que as pessoas gostam muito, foi realmente uma busca. Muito embora, como eu te falei, a gente mesclou isso, boiseries, que a gente chama, né? E eu acho que a questão do ecletismo, do saber dosar, né, o que a gente faz, realmente é a arte da parte de interiores, né, da decoração de interiores. E isso muito se conversa, muito se troca ideias com o cliente, a questão da entrada da cor, né? Porque o cinza e o branco são cores neutras, né? E elas sozinha, por si só, podem conferir um ar muito sóbrio, um ar um pouco até sisudo, vamos dizer assim. E daí a entrada da cor, né? Se a gente olhar nas imagens, a gente vai perceber, a gente entra com azul cobalto, com vermelho, com amarelo. Isso traz uma descontração ao ambiente, né? E isso é o que realmente eu acho que do apelo todo do apartamento foi a sacada bacana da história, né? Isso é muito bacana porque, sei lá, se tu cansou do vermelho ou do amarelo, são mobiliários fáceis de trocar também, né? Isso, na verdade, são só os detalhes que estão nessas cores, né? Tudo bem, tem um buffet, alguma coisa assim, né? Agora, outra coisa que chama atenção também é que existem mobiliários pré-existentes e na medida do possível a gente faz uso disso, né? Uma mesa Saarinen, uma poltrona Barcelona, as cadeiras do Philippe Starck. Então, assim, tudo isso faz com que tu agregue nesse ambiente, né? E sabendo utilizar fica sempre muito bom, né? Só claro que eu sou muito analítica nesse ponto. Eu acho que todas as coisas dentro do apartamento serem de design, ok, podem ser, mas eu acho que não precisa ser, vamos dizer assim, aquilo predominar. Eu acho que o protagonista é a soma de tudo, né? E não só uma peça ou outra pontualmente que a gente tenha que lançar a mão para ambientar, né? Mádia, como é que é assim para ti, como arquiteta, né, trabalhar com os sonhos das pessoas, o sonho de morar, o sonho de repente de trabalhar, né, porque de repente num home office ou mesmo se tu fazes um projeto de arquitetura comercial, por exemplo, mas como é que é tu trabalhar com os sonhos da pessoa? Às vezes depende muito de quem, vamos dizer assim, do perfil do nosso cliente. Tem os sonhadores e tem os super materialistas, né? Eu acho que a nossa função é saber dosar isso e mostrar para o cliente tem o sonho e tem a realidade, né? E para que a gente conquiste aquela realidade que foi uma vez sonhada, ela tem os passos para que a pessoa, inclusive, invista aquilo que pode, né? Aquilo que quer e chegue a um resultado muito, muito próximo, né, realmente do seu sonho. Agora, tem percalços no meio do caminho, porque tudo tem preço, né, tudo tem que ser quantificado. A característica do nosso planejamento é esse, né, do nosso escritório, é o planejamento.
Então a gente trabalha bastante assim no sentido de não criar aquele ranço final de mas assim eu gastei tanto mais, né? Então assim a gente tenta desmistificar isso, porque planejando vai super bem. Mesmo com inflação, mesmo com tudo, dá para ter uma noção super clara. No meio do processo, faz uma orçamentação geral, deixa claro, vê se é isso que o cliente quer, né? E pode, tá com vontade de investir. E daí a coisa transcorre numa boa, né? Tanto que nossos clientes normalmente viram super amigos, voltam por conta disso, da clareza, né? Do ponto certo e da forma como a gente determina isso, vamos dizer assim, né? Bom, Mádia, só mais uns toques assim que eu lembrei nos dormitórios, né? No dormitório do adolescente também é um quarto super moderno, né? A cama diferenciada. No outro dormitório também o uso de pallets, que agora está muito, né? A gente vê muito na decoração, sustentável. Bem, a pegadinha do adolescente é o pop, né? Então ele vai para um pouco de vintage, um pouco de pop e usa cor também. Ele foi criado para que o adolescente se sinta bem lá dentro, sabe? Joga a mochila, joga o sapato e tá tudo bem, né? Deixa configurado um espaço para estudo e o resto né? Vamos dizer assim, é divertimento. O estudos ali, que é onde a gente colocou o pallet, né? O escritório. Ele é bem descolado, assim, são peças soltas, se tu olhares, claro que tem um armário grande que ajuda no conjunto da casa, e o resto é ambientação, né? Pra gente também perceber assim, ó, nem sempre tu consegue ir todo o mobiliário sob medida, então tem recursos, o mercado tem peças descoladas, bacanas, o uso do pallet é super simples de ser feito, né? Quase um do it for yourself. Monta, coloca o colchão, ambienta com uma capa e fica bacana, né? Fica descoladão, assim. E na suíte do casal, sim, daí já está mais configurado, né? Até para um uso um pouco mais, né? Inclusive a televisão ali na porta do armário, né? E, enfim, eu acho que fecha bem com essa filosofia do casal que vai morar, né? Isso que é importante. Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli. Macrovision Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Favorita Boutique Quintino. E Elite Design.
A Duomo de Milano é o símbolo da cidade italiana e também uma das mais célebres e complexas edificações do estilo gótico no mundo. Construída com 5 grandes naves e 52 colunas que correspondem a cada uma das semanas de um ano, os números impressionantes não param por aí. É a terceira maior catedral do mundo e entre os detalhes, adornos e obras de arte que a tornam tão bela estão 164 vitrais, 3.400 estátuas e suas famosas 135 torres. A construção teve início no ano de 1386 e só foi de fato finalizada em 1965. Quem passar por Milão não pode deixar de visitar este importante ponto turístico. Uma dica é subir no terraço para apreciar a bela vista da cidade. E aí, gostou do programa de hoje? Na semana que vem tem mais, hein? Mas não esquece de passar na nossa página no Facebook, curtir e também se inscrever no nosso canal no youtube.com/Transit Arquitetura. Até mais! Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli. Macrovision Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões, Essenza Casa e Jardim, Favorita Boutique Quintino e Elite Design.